Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Esta semana nós vamos falar sobre alguns lugares que a Bíblia relata e que nós às vezes estamos neste lugar, não percebemos, e tem uma coisa, às vezes não percebemos quem está naquele lugar com a gente. Essa semana nós vamos falar sobre o monte, sobre deserto, sobre caverna, sobre vale e sobre o mar. Onde é que nós estamos neste momento? Hoje, a primeira mensagem será sobre monte. Primeiro, o que é monte? Monte é um lugar sagrado, monte é um lugar onde Jesus também sempre gostava de estar, né? Para orar. Jesus subia no monte e orava. Hoje precisamos estar no monte, orando, clamando ao Senhor. Sabemos que podemos adorar a Deus em qualquer lugar, no monte, na igreja, em casa, através das redes sociais. E o melhor, sempre meditando na palavra de Deus. Podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Mas Jesus ele gostava sempre subir no monte para orar. Tem o Sermão do Monte, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 5. Jesus gostava de ir ali ao Monte das Oliveiras, né? Então, vamos falar sobre alguns montes que a Bíblia relata. Quando Deus mandou um dilúvio que durou 40 dias e 40 noites, aquele povo todinho morreu afogado. E Deus salvou Noé, sua esposa e a sua família e vários animais. E durante esses 40 dias de chuvas, a arca parou exatamente no Monte Ararat. Diz que a arca repousou ali no Monte Ararat. Esse é o primeiro monte que nós vamos falar. O monte aonde a arca repousou. Parou ali com a família de Noé e vários animais. Temos o Monte Moriá. O Monte Moriá é ali onde Abraão levou seu filho para sacrificar a Deus. Deus disse: Abraão, me dê seu filho, o seu único filho a quem você ama tanto. Abraão só tinha aquele filho que teve exatamente na sua velhice. Mas Deus prometeu dar um filho a Abraão. E Deus disse: Abraão, saia, que eu vou dizer o lugar para onde você deve ir. E Abraão saiu, chegou exatamente ali no Monte Moriá, aonde ele ia sacrificar seu filho. E realmente Deus viu a fé de Abraão, a obediência de Abraão e o temor que Abraão tinha a Deus. Então foi lá no Monte Moriá onde Abraão disse: Deus proverá, Deus proverá. E não foi preciso sacrificar o seu único filho. Temos também o Monte Sinai. O Monte Sinai é ali onde Moisés subiu e passou ali 40 dias e 40 noites ali, conversando com Deus, recebendo instruções e recebeu a tábua da lei. Moisés saiu dali do Monte Sinai com a tábua da lei e as instruções para passar para o seu povo. E esse mesmo Monte Sinai depois recebeu o nome de Monte Horebe. Monte Horebe foi aonde Elias foi se refugiar, com medo das ameaças de Jezabel. Elias fugiu da presença de Jezabel. Jezabel estava ameaçando Elias. E aí Elias chegou exatamente lá nesse monte, que era Monte Sinai, e agora passou a ser Monte Horebe. E ali ele tentou entrar numa caverna e Deus tirou ele da caverna, que ali não era o lugar de Elias. Vamos falar agora sobre um monte muito conhecido que a gente podemos encontrar ali no Salmo 125. O Salmo 125 diz assim:
Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então o Monte Sião é sinônimo de fortaleza, de eminência. É um monte que não se abala, mas permanece para sempre. É um monte muito conhecido. Está lá no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E outros montes que aparecem na Bíblia, né? Jesus subiu ali no monte, né, para fazer o seu sermão, aquele sermão das bem-aventuranças e vários ensinamentos. No livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus está ali naquele monte, ensinando as pessoas, falando sobre as bem-aventuranças. E Jesus gostava muito de subir no monte para orar, para conversar com o nosso Pai que está no céu. Então, o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um monte sagrado. É um monte onde Jesus fez muitos ensinamentos. Que hoje nós possamos perguntar a nós mesmos: onde é que nós estamos? E onde nós precisamos estar? E quem é que está conosco? Precisamos estar no monte, orando, adorando a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Que nós possamos orar em casa, na igreja, aonde quer que a gente esteja, que nós possamos estar adorando a Deus, como se nós estivéssemos ali no monte, escutando os ensinamentos de Jesus. Jesus gostava de subir no monte para orar. Jesus subia no monte e orava ali sozinho. Sozinho ele ficava ali no monte orando. Que nós possamos entender que o monte é um lugar sagrado, que o monte é um lugar onde nós devemos adorar a Deus, mas não somente o monte, mas em casa também, na igreja. E onde nós estamos hoje? E quem é que está com nós hoje? Hoje falamos sobre monte. Amanhã nós vamos falar sobre deserto, outro dia vamos falar sobre caverna, sobre o vale, sobre o mar, e nós precisamos saber aonde nós estamos e quem é que está conosco. Hoje, 18 de abril, hoje é domingo, começamos na primeira mensagem sobre os lugares onde nós estamos e quem está conosco. Amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, estaremos aqui mais uma vez para agora falar amanhã sobre deserto. É algo que nós precisamos aprender. O que é um deserto? Para que serve um deserto? O próprio Jesus foi levado ao deserto. Amanhã vamos aprender que lições podemos tirar com o deserto. Hoje falamos sobre o monte. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.